Voltamos então com o vereador Vanderlei Majolo, aqui na Câmara de Vereadores de Arroio do Meio, para dar continuidade a essa entrevista, onde a gente pretende que a comunidade conheça mais sobre o legislador que a representa. Vanderlei, tu estavas contando um pouco da tua história, do caminhão de leite, de quanto vocês, né, quanto vocês transportavam, e conclua essa história então. Como eu vinha falando, então a gente na época entrou para essa atividade e junto com o mercado do meu sogro, eu tinha também criado a Agromajolo, que vendia então produtos, enfim, mas assim particulares ali, por exemplo, eu mandava vir um caminhão cheio de ração a granel lá de Antônio Prado, por exemplo. E aí a gente ensacava isso tudo em casa, né? Transformava em volumes, para ter uma ideia, assim, as coisas que a gente fazia. E só que assim, ao longo do tempo, ainda junto com esse negócio do leite, em Arroio do Meio eu fui o primeiro tanque, essa coleta a granel. Então fui o pioneiro também. Em função do volume que a gente tinha, né, era humanamente impossível de a gente continuar dessa forma, porque era muito difícil de fazer esse trabalho. Tanto que eu sofri de uma hérnia que eu fiz cirurgia em 2001, né, em função dessa função mais pesada que a gente fazia naquela época. E aí eu fui para Granela, eu até tinha um resfriador de leite em casa, porque o caminhão também se tornou pequeno, daí eu recolhia uma parte, fazia o resfriamento, depois recolhia de novo, sabe? Era função, gente, né? Não era... Muitas pessoas nem sabem disso, nem se imaginam como isso tudo foi, enfim. Aí mais tarde meu sogro já tinha saído, aí a gente percebeu também que já se foram 10 para 11, 12 anos, todo dia levantando às 5 da manhã e voltava após meio-dia, né? Muito difícil que chegava meio-dia em casa, né? Sempre, aí a gente se conversou também, né, de abrir mão desse negócio. E aí se partiu como meu sogro já estava no comércio, minha esposa estava com uma loja de roupas na época, né? Ela trabalhou 15 anos como lojista, ela tinha loja própria, né? E aí nós abrimos o posto de combustível na Rui Barbosa. Então a gente construiu isso, daí eu vendi caminhão de leite, essas coisas aí, né? A praça, tudo foi pro Brentano aqui, que já tinha uma linha de leite. E a gente então finalizou, foi a empresa de venda de ração, de insumos também, foi tudo junto. Ali a gente encerrou isso. E claro, daí mais tarde, em 2003, daí eu voltei para Travesseiro como posto Travesseiro. Daí o rapaz lá não quis mais tocar, e daí a gente abriu uma filial lá. Então, e a minha esposa depois também vendeu a loja, foi estudar para ser advogada. Direito. E continuou cuidando do posto aqui. Mais tarde a gente alugou ele, mas eu continuei Travesseiro. E simultaneamente a isso a gente então participava da comunidade do futebol. Eu me lembro quando a gente tinha os caminhão, quando o Rui Barbosa, ela deve lembrar disso, o Rui Barbosa começou do lado de cá do asfalto, depois ele foi para o lado de lá, e o campo era ao longo da RS, da rodovia 811, depois foi transferido, foi mudado, e ali nós participamos com o caminhão, levando leivas, e isso era uma função, né? Essas coisas, tudo a gente participou, né? Vanderlei, certamente de toda esta tua história de trabalho, essa história de estar sempre junto com a comunidade, nessa função do leite, nesta função ali dos postos de combustíveis, na loja, na Agromajolo, né? Certamente todos esses teus envolvimentos tiveram alguma influência
na decisão de concorreres a vereador. Qual foi o ano que tu concorreu? Como é que foi essa primeira eleição? E por que tu decidiste ser vereador? Eu lembro isso hoje assim. Na época, então, a gente veio para a comunidade Rui Barbosa e o meu sogro era, então, também uma pessoa muito ativa, né? E aí a gente, minha esposa também, minha sogra, assim, foram pessoas que sempre estavam presentes em tudo. E a gente foi chegando junto. E eu era muito ativo, muito interessado, muito participativo, como até hoje, né? A gente, às vezes, tem coisas que tu tem aquele dom, né? Então a gente gostava de participar das coisas e tanto que eu fui, depois vieram minhas filhas e se eu puder contar para vocês aqui, por exemplo, eu fui presidente do CPM da escola 4 anos, fora a participação sempre que a gente esteve nas promoções até hoje, isso nunca se parou de nada. Fui presidente do Rui Barbosa lá em 93 e aí as lideranças políticas enxergam isso. Como é sempre, vocês também têm experiência nisso, quando tem alguém lá que movimenta alguma coisa, que se destaca um pouco, que puxa à frente determinada coisa, né? Daí os políticos já estão ali, né? Vamos convidar esse rapaz para vir junto, para concorrer. E foi mais ou menos dessa forma, né? Tanto que na época eu tinha, inclusive, convite do ex-prefeito Dalpian e também na época então era mais o próprio Silvério Rupes, que estava junto com a antiga Arena, eu acho que era, porque ele tinha concorrido uma vez a prefeito, e aí o meu sogro então queria que eu fosse ali, né? Foi mais ou menos assim. E aí eu tenho uma história um pouco que muitos não sabem, né? Eu me elegi 2 vezes pelo PDT, né? Não sei se vocês sabem disso. Por quê? Porque a primeira vez foi o PDT e a segunda. Por quê? Porque na época, quando eu estava na lista para concorrer, eu me lembro que veio lá em casa o Arno Neumann, na época, junto com o Paulo Baques, que eram prefeitos aqui em 92 para 93, 95. Aí, o Décio Rexil estava também junto com o Partido Progressista, que na época era PDS, eu acho, uma coisa assim. E o Décio queria concorrer muito. E eu também era bem jovem na época. Né? Imagina, depois a primeira eleição minha foi com 32 anos, então daí eu teria 28. E aí na primeira, então eu acabei não indo, assim, que eu tinha aquele convite mais forte, né? E se falou que na próxima eu iria. E daí foi o Décio Rexil. E ele se elegeu vereador. Aí o que aconteceu? O Décio Rexil era vereador. Obviamente que ele tinha o direito de continuar, de buscar a eleição, uma coisa quase natural, né? Mas eu também já tinha dito para todo mundo que eu ia concorrer, né? E daí como é que faz? Aí foi, como estava o Paulo Baques era o prefeito, e na época então, eu acho que seu Adailton acabou sendo candidato a prefeito, e o vice, acho que foi pelo PDT na época, isso, foi a dona Lourdes, eu acho. E daí o que fizeram com o Vanderlei Majolo? Vamos filiar o Vanderlei no PDT, não podemos perder esse guri. Esse guri vai colaborar ali com 100 votos, por 150 votos, de repente, né? 200 votos, não sei, né? E assim foi a minha história. Daí eu tive que trocar de partido para concorrer, porque eu tinha dito que eu ia concorrer. Né? E o que aconteceu? Fiz 394 votos. Me elegi vereador pela primeira vez em 96, eleição de 96, início de 97, com 394 votos. E depois foi indo, né? Fui à reeleição pelo PDT, fiz 567. Isso, se tu for comparar hoje, claro,
A última eleição foi a menor votação que eu fiz. Sim, Mas assim, cada eleição tem o seu particular, né? Isso é a sua história. que nem agora, por exemplo, nós tivemos 80 e poucos candidatos, então era óbvio que não tem tanto voto para todos os candidatos. É uma situação que é de se avaliar. E como tu foste, daí tu migraste pro PT? Sim, daí com a eleição do Danilo, eu me lembro assim que daí no ano de 2000 o Danilo veio a ser o prefeito, né? E aí o PDT então estava enfraquecido, assim, né? As diretorias, ninguém estava assim muito afim de ficar cuidando do partido e estava um pouco estranho isso por ter perdido a eleição, aquilo é natural, né? E aí veio o convite para eu migrar pro PP, né? Que de fato eu não era para ter saído, Sim, né? sim. Foi apenas uma casualidade que a gente não conseguiu vaga naquela oportunidade em 96 e depois então migrei. Daí eu concorri pela 97 terceira tu vez. Já foi vereador, 97 é o primeiro ano. Aí eu concorri pela terceira vez pelo PP já, né? E daí na época eu fiz 502 votos, né? Pela primeira vez pelo Partido Progressista. Sim. Né? Antes você falou 6 vezes consecutivos, não, né? Ah, não foi Por quê? consecutivas. Porque eu, na verdade, concorri 8 eleições já. Ah. Todas as últimas desde 96. E aí, nesse período aí, depois da terceira, daí eu acabei sendo escolhido para ser o vice do partido para representar a vice-candidatura junto com o PDT, porque aí aconteceu que na época foi depois quando o Danilo fechou os 8 anos, que daí o PMDB queria a cabeça de chapa, uma história assim, por alto foi isso, daí o partido não quis mais compor com o MDB na época e acabou compondo com o PDT, já que ele tinha uma afinidade também, né? E as lideranças tinham esse entendimento na época e aconteceu. Aí nós perdemos essa eleição para o Sidney, que agora é o prefeito de novo. Prefeito, novamente. E na sequência eu voltei como candidato a vereador. Sim. Mas, claro, daí eu fiquei 4 anos fora, inclusive eu tinha então meu negócio em Travesseiro, cuidava do posto de lá, mas continuei morando aqui, enfim, Sim. né? E aí naquele ano eu fiquei na suplência. Imagina, eu fiquei na suplência com 440 votos. Um bom número de votos. Sim, era uma votação boa, né? Mas fiquei na suplência. Mas mesmo assim eu assumi um ano. Sim. No lugar do Carlos Holman, porque ele não quis mais, ele quis cuidar dos negócios dele, né? E aí ele cedeu a vaga para mim. Então nesse final de ano eu fechei 21 anos de Câmara. Assim, como tu disseste há pouco, fechaste 21 anos de legislador, né? 21 anos representando a tua comunidade. Lá quando tu começaste foi a 300, depois foi se aumentando, mas o que te levou a concorrer 6 vezes a vereador? O que te encanta no dia a dia, no fazer do vereador? O que te leva a concorrer 6 vezes? Vamos aproveitar e vamos dar um tempinho para que tu pense na resposta e voltamos em seguida.